dia, boa tarde, boa noite, queridos seguidores do Boleirês, a linguagem da bola. Bom, se tu está interessado na final da Libertadores, fica ligado nesse vídeo que eu vou fazer uma análise do Flamengo. Alô, queridos seguidores do Boleirês. Bom, então começando essa análise aí da final da Libertadores pelo Flamengo, como eu disse anteriormente. A gente sabe que é uma equipe de muita qualidade, é uma equipe que todo mundo conhece pelo que está fazendo no cenário do futebol sul-americano nos últimos anos. É um time que ainda tem muito a base do que foi montado lá pelo Jorge Jesus em 2019. Ele montou aquele time maravilhoso, depois o Domi quis desfazer tudo, o Rogério Ceni aplicou muito do que tinha, mas mudou algumas ideias, e o Renato veio trazendo de volta praticamente tudo que era possível daquele time, tentando remontar aquela situação ideal que havia. E quando o Flamengo joga com o time titular, a gente tem algo bem próximo do que era ali naquela época. Algumas pequenas movimentações são um pouco piores do que era em 2019, talvez pela mudança dos treinos e tudo mais, e também pela passagem do tempo, né? Então, é natural daqui a pouco que os jogadores sintam alguma fadiga de fazer sempre a mesma coisa e tal, e daqui a pouco façam assim com menos atenção. Então, há uma queda do time de 2019 para cá, evidente, mas quando o time titular está em campo, aqueles 11 que todo mundo sabe de cor, aí o Flamengo ainda é um time muito forte, ainda é um time coeso, é um time que sabe o que fazer com a bola, como era antigamente. Porém, esse time titular do Flamengo não vem atuando junto há pelo menos 1 mês e meio, desde que o Arrascaeta se machucou, depois o Pedro Henrique se machucou também e tal. Então, esse time ele deve atuar na final, todos os jogadores estão à disposição a princípio, mas talvez falte ritmo um pouco para o Arrascaeta, um pouco para o Bruno Henrique. Então, fica essa situação, será que esse time vai conseguir render tudo que pode? Porque com o time alternativo, o desempenho do Flamengo caiu bastante no Campeonato Brasileiro. Mas falando mais especificamente de como joga o Flamengo, esse time titular ideal do Flamengo é uma equipe que busca atacar, gosta de ter a bola no pé e tudo mais, mas também não é tão demorada, uma equipe que é de certa forma objetiva. Ela parte de um 4-2-3-1, às vezes pode ser também um 4-4-2, mas muito de um 4-2-3-1. O time sai jogando aí nessa forma, mas logo tu já vê o Isla tomar amplitude pela direita e o Bruno Henrique amplitude pela esquerda, e aí o Everton Ribeiro centraliza um pouco mais, junto ao Arrascaeta por ali. Os dois volantes tentam levar a saída de bola e tal, se for necessário o Arão desce entre os zagueiros para fazer uma saída de 3, então são alguns mecanismos de funcionamento dessa saída de bola do Flamengo, que nessa fase busca uma transição rápida. O ideal do Flamengo nessa fase é encontrar o Gabigol correndo nas costas da zaga, que essa é a grande característica do Gabigol, é querer correr nas costas da defesa. Então, o ideal nesse momento aí é que se o adversário bobear, lançar o Gabigol ou o Bruno Henrique lá pela esquerda mesmo, nas costas da defesa adversária, e já chegar a uma jogada de finalização logo. No entanto, quando isso não é possível, aí o Flamengo vai ao ataque mais calmamente, e aí vem, para mim, a forma como esse time mais se notabiliza em campo, que eu diria que é um time de 2 corredores, né? O Flamengo com a bola no pé no campo de ataque, na fase ofensiva, ele sempre procura um lado ou o outro do campo, bem definidamente, e aí o que acontece? Se está no lado direito, por exemplo, fica ali o meia-direita, que é o Everton Ribeiro, o atacante mais para a direita, ali, que é o Gabigol, e o ala, que é o Isla, o lateral, que é o Isla, e esses jogadores se reúnem ali por esse corredor direito para triangular à vontade, tocar a bola, poder envolver o adversário, fazer jogadas individuais. Também tem o apoio muitas vezes do volante, que o dupla de volantes balança para aquele lado também, então um dos volantes pelo menos fica mais próximo. Ele tem 4 jogadores às vezes para envolver o adversário no corredor, e a gente sabe que é natural que as equipes marquem ali com 1, 2, no máximo 3 jogadores ali, um corredor, não vão marcar com mais do que isso. Então o Flamengo acaba tendo uma superioridade numérica, além da qualidade que os jogadores têm ali, naquele setor. Então é muito fácil para ele envolver o adversário no corredor para tentar um cruzamento
E aí que tem outra situação, né? Os jogadores do outro lado, no caso ele seria atacando pela direita, o Bruno Henrique e o Arrascaeta, eles entram na área para serem os definidores, usando principalmente um cruzamento no segundo pau ali, que é uma bola muito interessante, porque pega sempre as costas da zaga, ou até um lateral que não marca tão bem uma bola aérea, então é uma jogada que favorece muito a finalização do cabeceio. E enquanto isso ali o lateral oposto ele vem se junta mais aos volantes para, né, proteger uma certa situação de contragolpe do adversário. Também ali nos volantes, né, existe uma liberdade para se daqui a pouco vislumbrar um espaço à frente, alguma coisa assim, filtrar, chegar junto ali numa zona de finalização. Então o mecanismo é bem esse, busca um lado, triangula por ali para tentar o cruzamento para os jogadores do outro lado que entram meio que na área. E se for no lado oposto, é a mesma coisa, só que tudo ao contrário. Daí fica ali o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Felipe Luiz fazendo essa triangulação, apoiados pelos volantes também. E aí é o Gabigol, é o Everton Ribeiro que vão para a área, né? E o mecanismo é basicamente o mesmo, é um mecanismo muito simples de ataque, mas que é muito eficaz, porque o time sabe o que fazer. Ele busca um lado, tenta ali fazer a jogada, se dá ok, se não dá, vira, vai para o outro lado. E aí quando chega ali, ele tem jogadores de muita qualidade, muito próximos ali, que acabam, né, sempre tendo uma boa situação, sabem como encontrar os companheiros na área, há muito entrosamento, então é simples e eficaz. Uma situação só interessante nisso é que o Flamengo, por ser um time ofensivo, que busca o jogo, sofre com contra-ataques, principalmente quando está atacando pelo lado esquerdo. Por quê? Porque o Isla é um lateral que busca às vezes a amplitude pela direita, mesmo quando o ataque é pelo lado esquerdo, ao invés de compor junto com os volantes. E aí é justamente nesse espaço que o Isla deixa ali junto com os volantes é que o Flamengo sofre alguns contra-ataques interessantes. Muitas vezes ele também fecha, depende, ele varia essa situação, mas quando ele fica aberto é uma opção de ataque, mas cria uma situação ruim lá atrás. De qualquer maneira também, o Flamengo, todo time que ataca, né, sofre com contra-ataques, é natural. Então, mais ou menos essa parte ofensiva. No que diz respeito à parte defensiva, o Flamengo marca num 4-4-2, né? Fica sobrando só o Arrascaeta e o Gabigol de não marcar ninguém. Não é o time mais marcador da história, mas ele vai bem na parte defensiva. Agora com o Renato é uma marcação individual, né? Os jogadores têm encaixes curtos, mas encaixam no adversário, uma coisa que o Renato gosta muito desde os tempos do Grêmio. É um tipo de marcação que favorece muito a retomada de bola, porque tem uma pressão muito grande ao adversário por né, tu tá marcando individualmente ali, mas também se o adversário daqui a pouco se movimenta e tal, consegue confundir bem essa marcação e encontrar espaço na sua defesa. Então ela prioriza a roubada de bola, mas é um pouco perigosa defensivamente, embora o Flamengo até que vai legal nessas questões defensivas aí. No entanto, o problema é que, como eu disse antes, esse time aí não joga junto há 1 mês e meio. E aí, na ausência do Arrascaeta, acabou sendo fixado ali o Michael como titular pelo lado esquerdo. Isso fez com que o Bruno Henrique passasse como segundo atacante ali junto com o Gabigol. Ficou praticamente um 4-4-2, mais ou menos, com o Michael como não meio esquerdo, porque ele é um ponteiro, né? Mas assim, ficou nessa situação 2 linhas de 4 e o Bruno Henrique e o Gabigol à frente. E isso aí mudou muito o desempenho do Flamengo, porque melhorou o contra-ataque, a transição, porque agora eram 3 jogadores muito rápidos, né? O Michael, o Bruno Henrique e o Gabigol para correr nas costas da defesa, mas só isso melhorou. Todo o resto do Flamengo piorou muito, porque não tendo a Arrascaeta, o Everton Ribeiro é o único meia de verdade, e aí ele acaba tendo que vir lá da direita para circular por todo o corredor central ali, e aí aquela situação tradicional de time de corredor se perde totalmente. O Everton Ribeiro circula por dentro, as jogadas pela esquerda funcionam com o Michael, com muita individualidade, pela direita não tem quem faça a jogada por ali, só quando estão em ultrapassagem do lateral, o Isla ou o Mateuzinho, e aí o que acontece é que o time fica um pouco torto, muito atacando pelo lado esquerdo, e também, como eu disse, como perde a situação dos corredores e tal, esse movimento de um lado para o outro que eu comentei antes, acaba ficando muitas vezes o jogador do lado ali, o Michael chega ali, ele está isolado ali, ou ele faz a individual dele, ou perde a bola, não tem mais aquela aproximação para triangular, aquele jogo bem organizado, e aí isso dificulta muito, acaba deixando o time sem alternativas às vezes na frente.
o que faz com que dependa só da individualidade, e quando ela não funciona, o Flamengo também acaba, por essa falta de aproximação, errando alguns passes lá na frente, que geram ainda mais contra-ataques para o adversário. E contra-ataques muitas vezes perigosos, porque o time não está tão bem organizado quanto era nessas situações, e aí o desempenho do Flamengo cai demais. Então, o Michael vem jogando bem, né? Tecnicamente ele está numa fase maravilhosa, só que justamente com a perda do Arrascaeta, o desempenho do Flamengo como equipe caiu demais, porque aquele coletivo se perdeu completamente pela saída do Arrascaeta, que muda a característica do time, e né, acho que não houve um acerto tão grande ali do Renato nesse ajuste dessas situações ali para jogar com uma outra forma, que deixou o time meio assim, cada um por si, dependendo das individualidades, e não mais aquele time bem organizado com boas individualidades também. Então vamos ver como é que o Flamengo vem para esse jogo. Vai vir o time titular provavelmente, mas eu digo, o Arrascaeta jogou poucos minutos contra a Inter e contra a Grêmio, então não sei se está preparado para jogar bem em questão de ritmo, e se estiver bem preparado em questão de ritmo, não sabemos quanto tempo ele aguenta fisicamente. Mesma coisa do Bruno Henrique, que também atua pouco tempo desde que voltou de lesão, até marcou um gol já, mas né, a gente também não sabe como é a situação dele. Então, com certeza, todo o contexto flamenguista preferia que o Flamengo tivesse muito mais jogado, né, em questão de ritmo para essa decisão, melhor fisicamente, jogadores todos no 100%, que aí sim o Flamengo ia poder ser muito próximo do que era ali em 2019 e entregar um desempenho top. Nessa situação que tem agora, a gente não sabe, uma caixinha de surpresa, se vai ou não entregar uma coisa legal. Se por acaso o Renato optar por alguma outra escalação com o Michael, ou né, um segundo tempo, uma situação assim, a gente sabe que o desempenho cai bastante. Só tem de bom contra-ataque aí, a criação ofensiva ela desmorona completamente e ainda cria problemas lá atrás, porque o time perde muita bola na frente, os contra-ataques são inúmeros e a situação fica muito grave. Então, eu tenho que ficar de olho no que vai acontecer, justamente porque depois de fazer análise do Palmeiras, mas o Flamengo é um time que tem seu jeito de jogar. Ele joga praticamente sempre da mesma forma, o Renato tem esse tipo de visão de futebol, faz seu jogo e vamos lá. E o Palmeiras do Abel Ferreira é um time que é muito estratégico, é um time que né, sempre vai tentar neutralizar os pontos fortes do adversário e explorar os pontos fracos dele. E o Flamengo, sendo um time que tem pontos fortes tão conhecidos e que talvez não estejam no seu 100%, e tem alguns pontos fracos que são cada vez maiores com o passar do tempo e com a falta de ritmo, bom, pode ser bem explorado. Então o Flamengo tem que ficar ligado nessas situações aí, se quiser sair com o título, mas se entregar tudo que já entregou um dia, com certeza tem condições. Fique ligado nos próximos vídeos do Boleirês, até porque vem a análise do Palmeiras também. Até mais. Tchau.